Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ingrid, sou trabalhadora do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade e hoje estamos aqui mais um domingo para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos dar continuidade com o capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, e vamos tratar do segundo texto, Preces Pagas. Antes de iniciar a nossa leitura, vamos fazer a nossa oração. Então vamos fechar os olhos, respirar fundo, buscando nos concentrar, nos acalmar. Elevamos o nosso pensamento ao Pai. Agradecemos, Pai, por mais um dia, mais uma semana que se passou. Agradecemos por tantas bênçãos que são colocadas em nossos caminhos. Agradecemos igualmente pelas dificuldades. E aproveitamos a oportunidade, Pai, para rogar nesse momento a sua presença, a presença do Mestre Jesus, dos amigos de luz, trabalhadores da Seara do Cristo, que nós possamos compreender as palavras que serão lidas hoje, que nós possamos verdadeiramente compreender e colocar em prática as mensagens do Mestre Jesus. Assim seja. Bom, o texto da gente de hoje, Preces Pagas, ele tem como mote uma passagem que tem tanto no Evangelho de Lucas, no de Marcos, quanto no de Mateus. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: Precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretextos de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão a condenação mais rigorosa. Lucas 20:45, Marcos 12:38 e Mateus 23:14. Aí aqui vem o texto de Kardec. Disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces, não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermédio assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. Ora, uma de duas: Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas, por aqueles que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Deus não vende os benefícios que se concede. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza. Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça que da sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como um sol, existe para todos, para o pobre como para o rico, pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra. Poder-se-á ter, por lícito, comércio com as do soberano do universo? Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas. É que aquele que as compra se julga, a mais das vezes, dispensado de orar ele próprio, porquanto se considera quite desde que deu seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por ele se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de por ele orar, mediante pagar? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em custo? Bom, esse texto traz uma mensagem muito importante que, à primeira vista,
pode parecer que seja até um pouco óbvia, mas quando a gente leva em consideração algumas práticas que a gente acaba testemunhando no nosso dia a dia, né? Não só naquela época de Kardec, quando o livro dos Espíritos foi escrito, o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito, mas também hoje em dia essa mensagem acaba ganhando maior relevância. Primeiro, né? Nós temos que ter bem certo na nossa cabeça que não existe nenhum intermediário, nenhum procurador de Deus aqui na Terra, não existe nenhum líder religioso que ocupe esse lugar, seja no Espiritismo, seja em qualquer outra denominação religiosa. Não há ninguém que possa ocupar esse lugar de fiel cumpridor da justiça divina, de fiel transmissor da mensagem de Deus, né? Nem o próprio Cristo no Evangelho, muitas vezes ele se absteve em determinados momentos, dizendo justamente que não caberia a ele falar sobre determinada situação ou tratar de determinado problema, porque não caberia a ele, caberia ao Pai. Tem uma passagem no Evangelho de Salomé, Salomé, esposa de Zebedeu, que ela pede a intercessão do Cristo com o Pai para que o filho, né, Tiago, não sei se é João, Tiago e outro filho dela, 2 discípulos, que um sentasse à sua direita, o outro sentasse à sua esquerda. Aí Jesus vai falar, não cabe a mim dizer isso, quem diz isso é o Pai. Então, se o próprio Cristo não tomou esse lugar, não são os nossos irmãos, os nossos companheiros de encarnação agora que vão ter essa missão, obviamente. Então, a gente tem que entender que nosso relacionamento com Deus e a intercessão dele na nossa vida, né, a expressão da misericórdia divina na nossa vida depende unicamente da nossa relação com o Pai. A construção do nosso relacionamento com Deus é um trabalho absolutamente personalíssimo. Claro que há sim ajuda, influência daqueles que estão ao nosso redor, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Nós buscamos determinadas expressões religiosas justamente com o objetivo de desenvolver esse nosso relacionamento com Deus, com a divindade, com o Pai. Mas no final das contas, essa é uma atividade absolutamente pessoal que não pode ser delegada. E isso se torna ainda mais grave quando buscamos essa delegação mediante pagamento, né? Porque, inclusive, tem uma parte que ele fala aqui, né? A prece é ato de caridade, é um arrobo do coração, ou seja, é possível que nós realizemos preces em favor dos nossos irmãos, dos nossos amigos, aquelas pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade. É possível também que nós sejamos objeto dessas preces, dessas pessoas. Não há nada de errado nisso. Nós, inclusive, sentimos a influência, muitas vezes, desses desejos de melhora, dessas pessoas em relação a nós e de nós para outros. Mas, no final das contas, não há como eu delegar, passar para uma terceira pessoa uma atividade que é totalmente minha, e mais grave ainda quando eu faço essa delegação mediante pagamento. E eu acho que uma conduta mais reprovável ainda é aquele que recebe esse pagamento, né? Na passagem do próprio Evangelho mesmo, o próprio Cristo fala, essas pessoas receberão condenação mais rigorosa ainda. Ou seja, aquelas pessoas que acabam tomando vantagem da situação de determinadas pessoas, do infortúnio de alguns, da precariedade material, digamos assim, das pessoas, e acabam utilizando isso como forma de enganar mesmo, de ludibriar e acabar ganhando posição social, acabar ganhando dinheiro em cima disso. É uma conduta, assim, absolutamente reprovável, e que com certeza essas pessoas estão somando dívidas para muitas e muitas encarnações que virão ainda. E esse texto fala sobre isso, né? Eu acho que se a gente pudesse resumir ele em 2 grandes ideias, poderia ser, primeiro, a de que nosso relacionamento com Deus, como eu falei, é algo absolutamente pessoal, intransferível. E segundo, que nós temos que ter muito, muito cuidado com aquelas pessoas que acabam se colocando no lugar de mensageiras de Deus, de intermediários únicos da mensagem do Pai,
e que acabam buscando ganhar posição social, posição econômica diante disso. Com certeza essa pessoa não leu verdadeiramente o Evangelho, ou pelo menos não é honesto em relação ao que leu. E nós precisamos ter olhos bem abertos, ouvidos bem abertos, para entender que há sim falsos profetas, há muitos, e que nós temos que tomar as rédeas da nossa vida espiritual, né? Por mais que nós sejamos muito gratos e nós recebamos a influência das orações dos nossos amigos, dos nossos familiares, mas no final das contas, a nossa evolução é uma tarefa absolutamente pessoal e nós precisamos tomar responsabilidade sobre isso, né? Somente Deus sabe o que há de fato no nosso coração. Nós não temos como enganar a Deus. Ele conhece verdadeiramente o nosso íntimo. Então, nós precisamos aprender a cultivar essa conexão que nós temos com o Pai. E isso é algo que cabe a cada um, do seu jeito. E é isso. Acho que essas duas ideias podem resumir bem o que o texto de hoje trata. E no próximo domingo vai ser dado continuidade ao estudo desse capítulo, o texto Mediunidade Gratuita. Então vamos fechar os olhos novamente, buscando nos concentrar, elevando nosso pensamento ao Pai mais uma vez. Agradecemos, Pai, pelo dia de hoje, pela semana que passou. Agradecemos pelo farol de luz que é o Mestre Jesus em nossas vidas. E aproveitamos a oportunidade, Pai, para rogar pela sua intercessão. Que nós possamos cada vez mais colocar em prática todas as lições que estamos estudando ao longo dessas semanas que passaram. Que nós possamos verdadeiramente compreender a mensagem de amor do Mestre Jesus. Que possamos verdadeiramente internalizar essas mensagens, não só nas nossas mentes, como nos nossos corações, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Que nós tenhamos a serenidade, a clareza necessárias para passar pelas dificuldades que virão. Que nós possamos cada vez mais estar em sintonia com o Mestre Jesus, com a espiritualidade trabalhadora da Seara do Cristo. Assim seja. Bom, pessoal, bom domingo e até o próximo estudo.